Olá, amigos do GPEC, boa tarde a todos. Meu nome é Vanderlei, sou trabalhador desta casa. É uma alegria estar aqui novamente com vocês neste ano de 2024. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, que tem essa proposta de fazer com que a gente possa compreender mais aprofundadamente as mensagens do Cristo e que essas mensagens luminosas possam ter efeito no nosso espírito. Mas antes de começar a fazer a leitura e os comentários, gostaria de convidá-los a elevar o nosso pensamento a Deus e ao nosso Mestre Jesus para agradecermos por mais esta tarde de estudo, de reflexão, que possamos internalizar esses conteúdos trazidos pelos bons espíritos que resgatam o sentido primitivo da mensagem do nosso Mestre Jesus. Que possamos nos aproximar, estreitar os nossos laços afetivos com essa espiritualidade tão amiga e querida. Agradecemos, Senhor, pela bênção de termos essa fonte de luminosidade, essa fonte que enriquece a nossa perspectiva dentro desse cenário humano, mas que possamos alargar nossas percepções para essa realidade que alcança a nossa condição de espírito imortal. E é com esse espírito de agradecimento que vos rogo humildemente para darmos por início o nosso estudo, o de hoje, que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós fomos convidados para darmos sequência ao estudo que se encontra no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. O tema de hoje é preservar-se da avareza. Então vamos iniciar nossa leitura e depois começarmos os nossos comentários. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que um homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinha produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Quem insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio, e não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Preservar-se da avareza. Jesus, como sempre, nós mergulhamos nas reflexões de Jesus, esses ensinamentos tão profundos que busca tocar a nossa essência para que a gente desperte para a verdadeira realidade em que nós nos encontramos. Eu, antes de refletir sobre esse texto diretamente, que se encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tive a oportunidade de consultar o texto sagrado, e aí eu vi os momentos antes, pelo menos a passagem anterior, em que Jesus convida aquelas pessoas que estavam ouvindo ao testemunho da fé no mundo. E porventura esse jovem estava naquela situação em que estava ouvindo Jesus, fazendo essa recomendação, justamente convocando a todos que já estavam colhendo aqueles frutos naquelas palavras
tão profundas que visavam o despertamento da consciência, para que as pessoas realmente saíssem daquele estado de entorpecimento que as ideias materialistas nos proporcionam. Então, mas aquele homem, a gente sabe o seguinte, muitas vezes nós ouvimos, né, porque a ação de ouvir pode ser mecânica, mas não escutamos, porque para que a gente possa escutar uma mensagem é necessário que tenhamos uma concentração e também que exista dentro de nós uma ressonância. Mesmo que a gente não tenha dado os passos de amadurecimento nesse sentido, de ter estabelecido essa sincronicidade de ideias com aquilo que está sendo apresentado, mas pelo menos se a gente já inicia um movimento de buscar o porquê, compreender o porquê da vida, o universo já envia todos os esforços para que a gente possa realmente ter acesso àquelas informações, porque está no sentido da nossa evolução. Então, o homem que estava ali ouvindo, ele colocou Jesus como partilhador, se é assim que eu posso dizer, dos bens, porque a preocupação maior dele naquele momento era com os bens que o irmão teria herdado, que ele queria que dividisse com ele. E Jesus, naquele momento também, ele aproveita para nos proporcionar um ensinamento, dizendo diretamente, através dessa parábola tão rica de conteúdo, que fala sobre a nossa realidade, né, atual, né, muitos de nós, muitas das vezes, estamos muito apegados às questões materiais por causa das nossas ideias. O que faz com que a gente tenha esse apego são as ideias que nós cultivamos e que estabelece essa relação em que a gente deposita todas as questões, as nossas questões emocionais na aquisição dos bens. E não dá atenção porque não despertamos para isso, para o desenvolvimento dos bens espirituais. Então Jesus diz que ele não estava ali com essa missão de ser partilhador do bem. Quem é que tinha intitulado a ele para realmente resolver aquele caso tão temporal e imediatista? A missão de Jesus era outra, era bem maior. E ele, por sua vez, por certo, ele deve ter reconhecido essa autoridade moral e espiritual de Jesus, mas ele não tinha esse alcance para compreender a profundidade das palavras do Mestre, que o objetivava fazer com que ele enxergasse essa realidade da qual ele pertence, como todos nós pertencemos, que é de viajante no meio material com o objetivo de crescimento espiritual e com o objetivo de desenvolvimento das nossas percepções e das nossas compreensões diante da vida. Então, o homem, ele pede para que Jesus interceda perante o irmão, porque, por certo, ele tinha, por certo, que Jesus o influenciaria, mas Jesus chama, né, a atenção para a necessidade da gente desvencilhar-se da avareza, do apego às coisas materiais. Isso não quer dizer, como sempre digo nas minhas falas, que nós seremos negligentes com as coisas materiais. Mas nós teremos uma relação de sobriedade com relação às coisas materiais, porque enxergamos que tudo pertence a Deus e todos os recursos que nós recebemos têm por objetivo, e o propósito de Deus se alinha nesse sentido, do nosso crescimento, de fazer com que a gente cresça, que a gente desenvolva a nossa inteligência, não só a intelectiva, mas também, principalmente, a moral, que fará com que os homens possam se tratar um dia como irmãos. Então, esse ensinamento, porque a natureza sempre nos adverte, a natureza sempre nos dá exemplo de que nós estamos aqui de passagem. Então, todas as coisas que nós supomos possuir, nós não possuímos, somos meros depositários. Elas estão no nosso caminho para nos proporcionar crescimento. E, como não temos essa percepção amadurecida, temos a tendência de nos agarrar a essas coisas materiais, porque ela nos dá uma saciedade emocional, justamente vinculado com as nossas crenças, que estão muito atreladas às questões materialistas. Mas, uma vez percebendo que são meras ilusões, porque tudo que
aparece e desaparece e não é real, né? O que é real é aquilo que sobrevive a qualquer mudança, como o espírito. O espírito sobrevive à morte biológica do corpo físico. Isso é real. E é real, e real também são os laços que nós construímos. Porque a gente vê no contexto na nossa dimensão humana, quantas famílias romperam seus laços por questão de herança. As pessoas deixaram de se falar, se tornaram inimigos por questão de partilha de bens. Porque não compreenderam que a proposta de estar aqui no corpo físico, estar aqui na matéria. Nós estamos aqui para fortalecer os laços afetivos, para que possamos um dia nos amarmos profundamente como Jesus nos amou. E os bens não deve ser canalizado para divisão, para competição. Ele deve ser utilizado para o crescimento de todos, para que todos possam se desenvolver, para que todos possam se olhar como irmãos, realmente identificar a verdadeira necessidade que possui. E nesse processo, quando a gente vai se encaminhando dentro dessa reflexão, a gente vai se identificando com a nossa essência espiritual. A gente vai realmente compreendendo, purificando as nossas percepções e interagindo melhor com a vida, porque a gente consegue compreender o que está nos bastidores. O que está por trás da circunstância que chega para que eu tenha essa experiência. O que está por trás sempre é uma lição que vai agregar conteúdo para o meu espírito, que vai fazer com que a minha consciência se eleve. Então, dentro dessa dinâmica que Jesus apresenta para nos preservarmos da avareza, e também nos recomenda uma situação de cura, porque essa avareza, essa questão de apego excessivo ao material nos impossibilita de desenvolvermos as nossas possibilidades, nossas potencialidades espirituais, bem como os nossos bens. Você verifica o seguinte: muitas pessoas que são ricas são cheias de recursos materiais, mas são totalmente pobres. E ela sente esse reflexo no vazio existencial que se manifesta. Mas como não tem ainda essa referência de fazer essa análise, essa incursão interna de verificar que algo está dando um aviso para ela, que ela está na contramão do sentido do universo, então ela não tem, ela tem esse sintoma, mas não consegue identificar com clareza que o sentido é outro. Então isso começa a se manifestar, dando esses sinais nesse vazio existencial, e se ela não procura reverter esse quadro, isso vai se manifestar em uma doença mais externa, com o objetivo de fazer com que ela desperte. Então, Jesus realmente é o nosso mestre verdadeiro, que tenta fazer com que a gente desperte para a realidade da vida, para que a gente tenha um relacionamento mais saudável com a vida material. Um relacionamento mais saudável significa manifestar os ensinamentos que ele nos traz, aquilo que ele nos convoca a realizar. E para realmente que a gente possa testemunhar essa fé ao mundo, é preciso que a gente experiencie, que a gente se esforce para manifestá-la no curso das nossas relações. Então, obviamente que a gente vai se desvencilhando desse apego gradativamente. Mas é necessário, porque a gente verifica, através da doutrina espírita, que nos traz fatos, quantos irmãos que passam para o outro mundo ainda apegados, né? Desencarnam, mas se encontram ainda muito presos às questões da matéria e não conseguem realmente se adaptar à realidade do mundo espiritual. Lembrando que a nossa verdadeira vida se encontra lá. Nós estamos aqui apenas de passagem, com o objetivo de cumprirmos a nossa etapa da lei do progresso. Então, meus amigos, aqui eu vou terminando, já de antemão agradecendo por vocês estarem aqui conosco e convidando para elevarmos o pensamento a Deus, para agradecermos, né, por essa tarde de reflexão com relação a esse tema que muito nos toca, que Jesus possa iluminar as nossas mentes, possa nos orientar através da sua compaixão, do seu amor,
para que a gente não se perca nos caminhos, para que a gente, uma vez despertos, possamos dar um esforço a mais, fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, para que possamos manifestar essas potencialidades espirituais e nos colocando como instrumento de Deus. Obrigado, Senhor, por essa tarde de hoje. Obrigado pela bênção com que o Senhor nos envolve, essas energias de cura, que elas possam ser estendidas aos nossos familiares, aos nossos queridos amigos, que o Senhor possa também abençoar esse planeta, continuar abençoando esse planeta, esse país, e também ao nosso bairro, nosso estado e nossa instituição querida, o GPEC. Que ela possa continuar seguindo a sua missão de esclarecimento, de acolhimento aos nossos irmãos que necessitam. E a todos nós, que nós nos beneficiamos muito de estarmos agregados como trabalhadores nessa casa tão abençoada. Obrigado, Senhor, por tudo. Que essa energia possa se estender também aos nossos trabalhadores queridos que se dedicam para fazer o melhor, e também aqueles nossos irmãos que vão buscar o acolhimento e o esclarecimento para suas dores. Que nós continuemos firmes e confiantes dentro dessa trajetória de evolução. E meus amigos, aqui termino agradecendo mais uma vez por tudo, lembrando que domingo que vem nós estaremos novamente juntos fazendo essa reflexão dentro desse evangelho que tem essa proposta de trazer luminosidade para o nosso espírito. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e um beijo no coração.